Entrevista do dia. A CPI da Covid nesta semana, você acompanhou aqui, teve momentos de baixo nível, de alta tensão, troca de ofensas, provocações. O ministro Ricardo Lewandowski, do STF, concedeu um habeas corpus ontem à noite ao ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para que ele tenha o direito de ficar em silêncio na CPI da Covid, sempre que entender que não precisa responder a algumas perguntas dos senadores que eventualmente possam incriminá-lo. Mas isso é legal? Quem conversa com a gente para explicar um pouco essa decisão é o professor de Política e Direito Penal da UNA, Carlos Barbosa. Professor, bom dia, bem-vindo à Rádio Super. Prazer falar com o senhor. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos os ouvintes. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Vamos lá. Professor, para começar, essa decisão do Supremo não é uma decisão inédita, né? Ela já foi vista em pelo menos outros 12 casos, em 10 CPIs distintas, a gente até noticiava um pouco mais cedo. Explica pra gente qual foi o argumento jurídico utilizado pelo ministro Lewandowski do Supremo para dar esse direito ao ex-ministro Pazuello de ficar calado na CPI. Esse direito é um direito constitucional, né? Nós estamos falando de um direito que já está previsto na Constituição Federal, uma vez que o ministro Pazuello, o general Pazuello, certamente será um dos indiciados pela CPI. Sendo assim, ele deixa a condição de testemunha e torna-se um possível indiciado. A Constituição estabelece que aquele que possivelmente venha a ser indiciado tem o direito de permanecer calado. Por quê? Porque ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo. Então, nesse instante, ele entra com um habeas corpus preventivo, tendo em vista a grande chance dele lá na frente se tornar um dos indiciados pela CPI, né? Apesar de, neste instante, a CPI não o apontou como indiciado nem investigado. Ele não é o foco, pelo menos expressamente atribuída a ele, essa condição de investigado. Ele é testemunha das investigações, nessas investigações. Então, a Constituição, ela determina como direito fundamental que o investigado, ele não pode, ele não é obrigado a fazer provas contra si mesmo. E essa é a questão que gira em torno. Por isso, é muito recorrente o Supremo Tribunal Federal tomar esse tipo de decisão. Professor, até que ponto o ex-ministro pode ficar calado? Em que situações ele deve responder a algum questionamento feito pelos senadores? Ainda que não tivesse sido feita essa delimitação por parte da decisão do ministro Lewandowski, obviamente que questões que não girem em torno da sua gestão, ele estará, de uma certa forma, obrigado a responder. Então, o que ele não tem que responder são questões que envolvam a sua gestão, a sua pessoa, as suas decisões. Tá? Agora, temas relacionados a outros pontos, né, eu entendo que, neste caso, o ministro Pazuello ele não pode se esquivar de responder. De qualquer forma, a decisão do ministro Lewandowski não fez essa diferenciação. Então, é um ponto controvertido em relação ao que pode acontecer no depoimento do ministro Pazuello, né, na próxima semana. Então, é um ponto crucial saber como que isso pode repercutir, porque não ficou delimitado. A questão é que nós temos que separar ali dois pontos importantes. A manifestação do Pazuello, o silêncio do Pazuello, na verdade, garante ele uma proteção jurídica. Porque a gente sabe perfeitamente que o general Pazuello, toda vez que ele se manifesta, ele acaba se enrolando cada vez mais. Então, esse silêncio juridicamente é bom para ele. Agora, politicamente, para o governo e para o próprio general, talvez não seja uma boa saída ficar em silêncio durante todas as perguntas dos senadores. É esse o questionamento que eu ia fazer, justamente, o senhor entrou nessa seara, professor. Até que ponto é benéfico, digamos assim, que ele permaneça calado? E pergunto para além disso, até que ponto o silêncio do ex-ministro, ou um eventual silêncio que se espera dele, pode acabar incriminando o ex-ministro Pazuello? Bom, na próxima semana, durante a sessão de questionamentos que será feita a Pazuello, então, ele tem essas duas cartas nas mãos. Por quê? Porque no primeiro momento, juridicamente, ele está protegido, né? Conforme eu disse, quando você tem o habeas corpus preventivo, ele tem a certeza de que ele não vai sair preso dali por silenciar. É claro que se ele falar
alguma inverdade, se ele mentir perante a CPI, corre o grande risco dele ser preso, porque a decisão de Lewandowski não garantiu a ele, isso obviamente não iria acontecer, não garantiu a ele o direito de mentir, né? Então isso não está protegido. Então, se ele falar alguma mentira ali, ele pode ser preso ali por falso testemunho. Agora, quando ele silencia, e é essa a questão do lado político, ele vira alvo de argumentos e de conclusões, porque os senadores eles vão fazer a pergunta, ele vai ficar em silêncio e o próprio senador vai concluir a pergunta dele, ou seja, ele vai ser alvo de acusações sem a sua defesa. Então, juridicamente, nada pode acontecer, a não ser que ele minta, né, nessa sessão que vai acontecer na próxima semana. Agora, politicamente, haverá certamente um grande desgaste do governo em virtude desse fator. O silêncio em si é um fator que é uma faca de dois gumes. Por quê? Porque de uma forma protege juridicamente e de outra forma expõe o político ali, o agente político diante dos senadores. Minimamente um constrangimento certamente a gente vai ter, né, professor? E o senhor destacava agora há pouco que a decisão do ministro Lewandowski da noite de ontem, ela não tem uma delimitação sobre determinados momentos em que o ex-ministro pode permanecer calado e sobre determinados momentos em que ele necessariamente deve se manifestar. Mas eu pergunto para o senhor o seguinte: nós temos visto e acompanhado ao longo dessa semana e das últimas 2 semanas, sobretudo de CPI, que há uma tentativa por parte do relator, o senador Renan Calheiros, e também muito dos senadores de oposição ao governo, de relacionar as decisões que são tomadas ao presidente Jair Bolsonaro. Muitas vezes entendendo que decisões que foram tomadas por ex-ministros da saúde, por auxiliares do presidente, foram tomadas a partir de orientações do chefe, o presidente Bolsonaro. Nesse sentido, quando as perguntas forem por esse caminho, de perguntar sobre ordens que necessariamente foram ou teriam sido dadas pelo presidente, se o ministro ele diz que tomou determinada atitude, praticou determinada ação a partir da ordem do presidente, ele está se incriminando porque tomou e ele assinou essa decisão, ou ele acaba incriminando, digamos assim, o presidente da República? Acho que nós temos aí uma linha bastante tênue, né, professor? Demais. Essa presença, a presença de Pazuello na CPI é algo que gera um temor não só para o próprio ex-ministro, como também para a presidência, para o Planalto. Por quê? Porque tudo pode acontecer a partir dali. Uma vez que nós estamos falando de serão vários questionamentos apresentados e o ministro ele vai ter que responder a esses pontos. A questão da subordinação do ministro ficou bem clara, inclusive nas falas do próprio presidente da República, que disse de forma bem clara, de forma bem objetiva, que quem manda nos ministros é o presidente da República. É o presidente que manda nos ministros. E, de uma certa forma, se a gente for observar pelo lado da organização do Estado brasileiro, existe sim uma relação de subordinação. O ministro, ele pratica aquilo que a presidência, o Planalto, determina. Então, existe sim uma relação de subordinação. A grande questão é se houve uma interferência por parte do presidente da República nas decisões técnicas tomadas pelo órgão, decisões técnicas tomadas pelo Ministério da Saúde, isso pode gerar uma grande repercussão negativa para o presidente da República. E aí eu falo, não só no lado político, mas também pelo lado jurídico. Porque se aquelas decisões ficarem atribuídas ao presidente no que tange ao uso da cloroquina, da hidroxicloroquina, a esses remédios que não têm nenhuma eficácia contra a Covid, se ficar bem claro que foi uma ordem vinda da presidência da República, então, nesse caso, o presidente ele poderá ser punido, vamos falar dessa forma, politicamente e juridicamente, né? E é esse o ponto principal da CPI. A CPI está querendo saber que se essas informações partiram do presidente. Imagino que o ministro Pazuello, quando questionado nessa condição, ele vai permanecer em silêncio. Mas a gente sabe, o ministro Pazuello, o general Pazuello, ele tem um estupim meio curto, né? Então vamos ver até que ponto ele vai suportar tanto constrangimento. E o constrangimento vai se estender também ao Exército, porque a gente não pode se esquecer que o ex-ministro, na verdade,
é um general do Exército. Então, esse constrangimento vai se estender ao Exército e vamos ver. Ele, como uma pessoa com uma personalidade meio incisiva ali, vamos ver se ele consegue suportar e se ele vai continuar em silêncio durante toda a sessão. Professor de Política e Direito Penal da UNA, Carlos Barbosa, nosso convidado de hoje. Rodrigo, só uma correção. Pois não. Rodrigo, só uma correção. Não é direito penal, é direito público, tá? Então é política e direito público. Não é penal, então, não, tá bom? É justíssimo que façamos essa correção, professor de política e direito público. Senão os professores de penal vão puxar a orelha. Não, você não é da cadeira de penal. Você é de não, nós não podemos público. fazer isso não, de jeito nenhum. O senhor está certíssimo. Vou reforçar aqui, professor de Política e Direito Público da UNA, Carlos Barbosa, nos ajudando a entender essa decisão de ontem do ministro Ricardo Lewandowski, que certamente, viu, professor, foi muito esclarecedora a sua participação com a gente aqui. Vamos incomodá-lo outras vezes. Obrigado pela entrevista, professor. Estou à disposição, um forte abraço a todos os ouvintes, um abraço para todo mundo aí.